Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade nessa parte de análise combinatória e trabalhar com esse terceiro tópico, princípio da preferência. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, o princípio da preferência, ele seria uma continuação do que a gente estava vendo na videoaula anterior, que era o princípio fundamental da contagem, tá bom? O PFC, beleza? Bom, eu vou fazer a leitura dessa parte que está em azul claro, só para a gente poder pegar a ideia desse princípio da preferência. Tá assim, ó. O estudo do número de possibilidades deve começar sempre pelas etapas em que há restrição, dando preferência para aquelas onde a restrição é maior, certo? Então, como o próprio nome diz, né, em alguns casos você vai ter algumas preferências, tá certo? E aí você vai começar por elas, tá certo? Bom, para esclarecer, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Vamos começar aqui pelo exemplo A, que está assim, ó. Determine quantos números pares de três algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a resolver esse exemplo A. Bom, primeira coisa é a gente perceber que está falando aqui de três algarismos, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Como são três algarismos, eu vou colocar três tracinhos, como esses laranjas que eu estou colocando aqui. Tudo bem? Aí coloquei aqui os três tracinhos, tá certo? E eu observo que são 7 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Só que nesse caso aqui, a gente tem uma restrição, tá certo? Qual é a restrição? No caso, está sendo pedido números pares, tá certo? E aí, como o número tem que ser par, a gente tem que ficar atento, porque aqui no final, no último algarismo que a gente vai colocar, eu não posso colocar qualquer dígito que foi passado. Tudo bem? Então, eu vou começar, nesse caso, pelo final, por essa parte aqui, tá certo? Ou seja, eu vou dar preferência para ela. Tudo bem? Bom, para o número ser par, utilizando esses dígitos aqui, ele tem que terminar em 2, ou 4, ou 6. Não é isso? Então, eu tenho três possibilidades. É por isso que eu coloco aqui, ó, 3. Tudo bem? Bom, aí dei uma olhada aqui na preferência, já resolvi essa parte. E aí, as outras duas posições, eu não tenho aqui uma restrição. Então, eu vou colocar o restante dos dígitos, tá certo? Bom, vamos lembrar que aqui tem três possibilidades e eu vou acabar colocando um dos dígitos aqui, não é isso? Aí pensa assim, ó, como são 7 dígitos no total e eu já coloquei um aqui, então para a primeira posição aqui vão sobrar 6 dígitos. Tudo bem? Aí, desses 6 que vão sobrar, eu vou acabar colocando um na primeira posição, não é isso? E aí, quando eu venho para esse do meio aqui, como eu coloquei mais um aqui, vai sobrar 5 possibilidades. Tudo bem? Aí, por isso que eu coloco 5 aqui, tá certo? Então, 3 aqui, 6 aqui e 5 aqui. E aí, para saber o total de possibilidades, basta multiplicar esses três valores, como eu estou colocando aqui ao lado, tá certo? Aí, fazendo a conta, fica assim, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, beleza. Eu tenho aqui 90 maneiras, 90 possibilidades de determinar aqui números pares de três algarismos distintos utilizando esses dígitos. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo B. Tá assim, ó. Quantos são os números de três algarismos distintos que podemos formar com os algarismos do sistema decimal? E aí, hein? Como é que será que resolve essa letra B, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No caso, são três algarismos, tá certo? Então, novamente, a gente vai colocar três tracinhos. Tudo bem? Nesse caso aqui, qual que seria a restrição? Bom,
no caso, a gente tem 3 algarismos distintos, tá certo? E tem que ser 3. E aí você tem que tomar cuidado, porque algarismos nós temos 10. A gente tem do 1 ao 9, que são 9, e tem o 0 também, por isso completam 10. Tudo bem? Só que aí assim, como eu tenho que ter um número com 3 algarismos, nessa primeira posição aqui, eu não posso colocar qualquer um dos 10, porque se eu colocar o 0, ele vai deixar de ser um número de 3 algarismos, passa a ser um número de 2 algarismos, tá certo? Então, nesse caso, das 10 possibilidades, eu só posso colocar 9 nessa primeira posição aqui. Tudo bem? É por isso que eu estou colocando 9 aqui, tá certo? Aí, beleza. Essa aqui era a minha restrição. Aí, quando eu venho para essa segunda parte aqui, ou seja, essa segunda posição, eu penso o seguinte. Bom, eu coloquei um dos algarismos aqui, não é isso? Como eram 10, então sobra para essa segunda posição 9 algarismos. Tudo bem? Aí eu vou colocar um deles aqui. Quando eu venho para a terceira posição, como eu coloquei um aqui, sobra para essa 8 possibilidades. Tudo bem? E aí, para você saber o total de possibilidades, basta multiplicar esses 3 valores, como eu estou colocando aqui ao lado. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, isso é igual a 648. Ou seja, são 648 maneiras. Beleza? E o nosso último exemplo, que é esse exemplo C, que está assim, ó. Quantos anagramas obtemos a partir da palavra feliz que terminam por consoante? E aí, hein? Como será que resolve essa letra C, né? Bom, vamos lá, vamos começar a resolver aqui. Primeira coisa é a gente entender a ideia de anagrama. Bom, anagrama seria você pegar uma palavra, por exemplo, a palavra feliz, que é o caso aqui, e a partir das letras que compõem a palavra feliz, que são as letras F, E, L, I e Z, você formar outras palavras, mas que não necessariamente façam sentido, como, por exemplo, essas 4 que eu estou colocando aqui. Então, ó, pode ver que eu estou usando as mesmas letras, mudando elas de posição, mas perceba, as palavras elas não fazem sentido, né? Ó, lefis, zilef, eflis, zefil, né? Então, você vai mudando, não faz sentido, né, a palavra em si, mas essa aqui seriam exemplos de anagramas, tá certo? Que a gente consegue montar com a palavra feliz, tá certo? Tudo bem? Só que nesse caso, eu quero montar anagramas que terminam por consoante, ou seja, olhando aqui a palavra feliz, eu percebo que consoantes são 3, né? A letra F, a letra L e a letra Z, tá certo? Inclusive, ó, esses 4 exemplos aqui, se você perceber, eles terminam com consoante. Tudo bem? Mas a pergunta é, quantos, né? Quantos anagramas eu consigo montar? Será que são só esses 4? Então, vamos analisar. Vamos ver como que a gente faz para montar todas as possibilidades de anagramas nessa situação. Tá bom? Bom, no caso, como a palavra feliz tem 5 letras, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Tudo bem? E como a minha restrição é na última posição, porque tem que terminar com consoante, então eu vou começar por essa posição aqui, tá certo? Bom, eu tenho 5 letras, mas consoantes são apenas 3, né? Mais uma vez falando, ó, letra F, letra L, letra Z. Então, é por isso que nessa posição aqui eu coloco 3. Tudo bem? Bom, aí eu vou fazer agora na ordem que a gente compõe a palavra mesmo, tá bom? Se a gente pegar essa primeira posição aqui, como são 5 letras no total e a gente já utilizou uma aqui, então vão sobrar 4 letras para essa posição. Tudo bem? Aí a gente vai colocar uma letra aqui, então vão sobrar 3 para essa posição. Aí a gente vai colocar uma letra aqui, então vão sobrar 2 letras para essa posição. A gente vai colocar uma aqui e vai sobrar uma letra para essa posição. Beleza? E para saber o total, basta multiplicar todos esses números.
como eu estou colocando aqui ao lado. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, continua sendo 24. E 24 vezes 3, isso é igual a 72. Ou seja, são 72 maneiras. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!